É o programa Bíblia no meu dia a dia. Que bom ter a sua companhia. Hoje nós vamos concluir o livro dos Juízes. Isso mesmo, essa experiência que nós podemos viver, experimentar do estudo bíblico desse livro histórico que vai mostrar a caminhada do povo de Deus. E mostrar algumas falhas, né? Nós percebemos aí no tempo dos Juízes, agora nessa reta final, onde nós já vamos contemplando a necessidade aí de uma condução dos reis. O livro está mostrando isso, né? E a gente vai percebendo exatamente aí uma atitude que foi recorrente, né? O povo se afasta de Deus, busca a idolatria, é oprimido, clama, Deus tem misericórdia, se compadece, envia o juiz, liberta esse povo. Agora nós estamos vendo aqui uma realidade de caos generalizado. E a gente precisa observar tudo isso, trazer para a nossa vida. Mas para a aplicação pessoal, o entendimento, colher espiritualmente aquilo que Deus quer falar conosco, nós precisamos do auxílio, da ajuda do Espírito Santo. Vamos suplicar para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar aí a sua Bíblia e também o seu caderno de estudos e anotar o texto que nós vamos estudar hoje. Anota aí, Juízes, capítulo 21, versículos de 1 a 25. Juízes, capítulo 21, versículos de 1 a 25. Vamos juntos ler o texto e depois meditar. Os israelitas tinham feito em Masfa este juramento: ninguém de nós dará filha em casamento a um benjaminita. O povo foi a Betel, onde ficou até a tarde diante do Senhor, elevando o seu clamor e derramando muitas lágrimas. Por que, Senhor Deus de Israel? Diziam, aconteceu tal coisa em Israel, hoje está faltando uma tribo de Israel. No dia seguinte, o povo levantou-se bem cedo, construiu ali um altar e ofereceu holocaustos e sacrifícios pacíficos. Em seguida, os israelitas se perguntaram, acaso alguém dentre todas as tribos de Israel não compareceu à Assembleia do Senhor? Pois tinham feito um solene juramento declarando réu de morte quem não comparecesse diante do Senhor em Masfa. Os israelitas, com pena de seu irmão Benjamim, diziam, foi descartada hoje uma tribo de Israel. Que podemos fazer pelos homens que restaram? Pois juramos pelo Senhor que não lhes daríamos nenhuma de nossas filhas em casamento. Há alguém de uma das tribos de Israel que não compareceu diante do Senhor em Masfa? Ora, nenhum homem de Jabes de Galaade esteve no acampamento para a assembleia. Ao contarem a tropa, viram que não havia nenhum dos habitantes de Jabes de Galaade. Então, a comunidade enviou para lá 12.000 homens de guerra, ordenando, ide, matai a espada os habitantes de Jabes de Galaade, inclusive mulheres e crianças. Porém, deste modo, votai ao interdito todo homem e toda mulher já casada, mas poupai as solteiras. Foi o que fizeram. Encontraram entre os habitantes de Jabes de Galaade 400 moças jovens, ainda não casadas, e as conduziram até o acampamento de Silo, na terra de Canaã. Toda a comunidade enviou mensageiros para conversar com os benjaminitas, que estavam no rochedo de Remon, propondo-lhes a paz. Quando os benjaminitas voltaram, deram-lhes as mulheres de Jabes de Galaade que tinham sido poupadas, mas não se encontrou número suficiente. O povo continuou com pena de Benjamim, porque o Senhor causou um rombo entre as tribos de Israel. Os anciãos da comunidade disseram, como vamos conseguir mulheres para os restantes, já que as mulheres de Benjamim foram exterminadas? E acrescentaram, é preciso que sobrevivam herdeiros de Benjamim para que não se elimine uma tribo de Israel. Nós, porém, não lhes podemos dar nossas filhas em casamento. Com efeito, os israelitas tinham jurado, maldito quem der uma mulher a Benjamim. Por isso deliberaram, há uma festa do Senhor celebrada anualmente em Silo, ao norte de Betel, e oeste do caminho de Betel a Siquém, a sul de Lebona.
Mandaram, pois, dizer aos benjaminitas: ide emboscar-vos nas vinhas. Quando virdes as moças de Silo saindo para tomar parte nas danças, saireis das vinhas e cada um raptará uma mulher dentre as moças de Silo. Em seguida, ireis à terra de Benjamim. Se os pais ou os irmãos vierem reclamar conosco, nós lhes diremos: tende compaixão, pois não tomaram as jovens, cada qual a sua, durante a guerra. E se vós as tivesseis dado, seríeis agora culpados. Assim fizeram os benjaminitas. Levaram quantas mulheres precisavam, raptando-as entre as dançarinas. Voltaram às suas propriedades, reconstruíram as cidades e as povoaram. Também os israelitas se dispersaram naquela ocasião, cada qual segundo sua tribo e seu clã. Todos dirigiam-se para a sua herança. Naquele tempo não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia melhor. Vejam bem, isso aqui é muito importante de nós percebermos. Naquele tempo não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia bem aos seus olhos. Eles haviam perdido a tradição, eles haviam perdido a experiência religiosa autêntica. E o que acontece? A religião se transforma em improviso. Eles vão até lá, consultam a Deus, fazem sacrifícios, mas eles demonstram ali uma falência da aliança, daquela aliança recebida lá no Sinai, no deserto, quando Deus falou com eles. E aí o que acontece? Caos moral em Israel, sem um governo teocrático e sem obediência à lei. A raiz do erro cometido é a desobediência à lei. Então eles cometem um erro, quase acabam com a tribo de Benjamim. Agora eles querem arrumar uma solução, eles tentam acertar ao erro e eles levam a um outro ainda mais gritante e grave, né? Matam inocentes para manter o juramento, matando crianças, não é? E hoje a gente vê aí a defesa que muitos fazem do aborto é exatamente isso, né? Como que é a frase? Meu corpo me pertence, meu corpo minhas regras, e a gente vai vendo o que o caos moral, a ausência de Deus provoca. Tem até algumas que levantam bandeiras católicas pelo direito de decidir. Não existe catolicismo algum quando essas bandeiras são levantadas, quando a gente defende a morte de inocentes, não somente em nível do aborto, mas a gente defende a vida desde a sua concepção até a sua morte natural. Então, massacre de inocentes em guerra, tudo isso, né? A forma que se tratam as pessoas, tudo isso deve ser levado em consideração. É muito grave quando os inocentes são tocados, né? Mas o caos moral é a ausência de Deus, é uma religião de improviso. As pessoas até dizem que acreditam em Deus, mas isso não demonstra. Então, uma religião sem misericórdia se transforma em máquina de poder ou numa organização simplesmente sociopolítica e não tem a verdade em si. São Tomás de Aquino vai dizer: a lei que não se ordena à justiça e à misericórdia, ela é iníqua. E nós temos visto a iniquidade se espalhar na nossa nação e nas nações da face da terra. Leis que não estão ordenadas pela justiça verdadeira e pela misericórdia, mas por ideologia política, por posicionamentos políticos. Isso é gritante. Isso não é somente por causa de aqui nós vemos em Israel, né? Por causa de uma ausência de um governo humano, mas é exatamente a falta da realeza de Deus no coração daquele povo e no coração nosso, né? À medida que a gente vai desumanizando e colando nas pessoas um estigma, né? Um adjetivo, a gente vai ter o direito sempre de eliminar aqueles que são adjetivados, que não são do nosso grupo. Inclusive, a gente vê até comportamento de pastores que acabam assumindo um posicionamento sociopolítico e não percebe pela cegueira meramente humana, né, carnal, que do rebanho dele também fazem parte os outros que não pensam como ele pensa, sociopoliticamente falando. Então, nós vivemos em tempos muito parecidos, onde Deus não reina, o homem assume o trono do ego,
o trono da ideologia, o trono da paixão política. Então a gente vai perceber exatamente o caos. E por isso a gente tem uma doutrina social que nos guia, uma doutrina moral que nos governa, nós temos a palavra de Deus, a sagrada tradição, nós temos a nossa religião. E por isso os adjetivos devem cair na nossa concepção religiosa e na nossa vivência de fé, porque senão a gente vai viver isso aqui, um caos, onde os irmãos matam os próprios irmãos, eliminam os próprios irmãos, porque naquele tempo não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia bem aos seus olhos. Qual é a mensagem que nós podemos escolher hoje? O relativismo religioso e moral é gerador de caos e muita confusão. Devemos obedecer os mandamentos da lei de Deus, a doutrina moral e social da Santa Igreja. Santo Tomás de Aquino disse: a lei que não se ordena à justiça e à misericórdia é iníqua. Portanto, temos que defender a vida humana desde sua concepção até a sua morte natural. O inimigo de Deus se aproveita do relativismo para fazer-nos inimigos uns dos outros. E, na verdade, somos irmãos. Essa consciência precisa ser cada vez mais iluminada pelo Espírito Santo em nós, porque senão o outro vai ser um adjetivo. Ele não pensa como eu, ele tem que ser eliminado. Ele não serve, ele não faz parte do meu rebanho. Por exemplo, quem pensa diferente de mim? Pelo contrário, todos são ovelhas e nós vamos prestar contas de cada vida diante de Deus. Por isso a gente tem que se posicionar, se abrir à condução do Espírito Santo, à lei de Deus, aquilo que Deus nos instrui pela doutrina moral e social da igreja e viver obedecendo a Deus e não a essa mentalidade corrompida e diabólica que se estabeleceu no nosso tempo. Vamos pedir a graça de Deus? Senhor, nos preserve, nos proteja de toda essa maldade que hoje está estabelecida na nossa nação e nas nações da face da terra. Não é simplesmente um olhar negativo, mas é a realidade. O relativismo moral, o relativismo religioso tem levado o ser humano a se autodestruir, a destruir o próximo, a ver o outro como inimigo, e não é essa a vontade do Senhor para nós. Conceda-nos a graça do despertamento, conceda-nos a graça de enxergar tudo aquilo que o Senhor mesmo quer mostrar para a gente e não permita que nós sejamos escravos desse pensamento do século que nós estamos, desse tempo que nós vivemos. Que os nossos pensamentos sejam os seus pensamentos, que a nossa vontade seja a sua vontade, para que cada ação que nós tivermos agrade o seu coração. Amém. É exatamente isso. Escolha agradar o coração de Deus e você não errará. Nós terminamos aqui o livro dos Juízes. Então, que bom que nós perseveramos e agora vamos entrar num novo tempo no nosso estudo bíblico e esteja atento ao nosso próximo programa, ao nosso próximo estudo bíblico. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.